Abrir na mesma carta que Paulo escreveu aos Efésios, a gente leu a leitura devocional, capítulo 5, versículo de número 15 do Avante ao verso de número 21. Sem sombra de dúvida, Deus tem uma palavra para falar aos nossos corações. Você encontrou? Amém? Diz o texto: portanto, vinde prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Repita comigo: Senhor, que a tua palavra seja profecia em minha vida, me edifica, me exorta e me consola para a tua glória, somente para a tua glória, em nome de Jesus. Quero essa noite falar sobre o tema como viver de forma sábia. Como viver de forma sábia. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita cerca de 60 a 64 anos depois de Cristo, aliás. E essa carta, assim como a carta de Paulo aos Filipenses, a carta de Paulo a Filemon e a Timóteo, 1 e 2 Timóteo, essa carta foi escrita por Paulo quando Paulo estava preso em Roma. Assim, mesmo ausente fisicamente, Paulo tinha o cuidado de escrever cartas para instruir, ajudar aqueles cristãos que haviam ingressado na fé, os novos convertidos. Quando nós olhamos para o capítulo 6, dos versos 15 a 21, nós temos aqui algumas instruções do apóstolo Paulo. Paulo aqui está trazendo instruções para aqueles crentes, de uma forma que essas instruções serviriam como base para que eles pudessem então se firmar na fé. E ele começa então nesse texto com uma seguinte advertência no verso 15: portanto, vinde prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então nós temos aqui no verso número 15 uma exortação de Paulo, uma advertência, aonde Paulo ele diz que aqueles crentes de Éfeso deveriam se portar, andar prudentemente, não como necios, mas como sábios. A palavra nécio significa tolo ou idiota. E ele está dizendo: vocês não podem, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, andar como nécios, mas vocês precisam andar como sábios. Se nós falarmos de sabedoria, é preciso entender que sabedoria não é o que vale a obter conhecimento. Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento se adquire com a leitura de livros, com pesquisas. Quando nós estudamos, nós obtemos, consequentemente, conhecimento. Mas a sabedoria excede o conhecimento, porque a sabedoria é nada mais, nada menos do que o conhecimento na prática. Quando você coloca, quando você aplica o conhecimento, a experiência que você tem na sua vida, aí sim, você diante de Deus se torna sábio. Então, sábio para Deus não é quem conhece mais,
mas sim aquele que pratica mais, obedece mais a palavra de Deus. Por isso que quando nós lembramos das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, os versículos 24, 25, 26 e 27, em Mateus 7, versículo 24 a 27, Jesus vai falar sobre os 12 alicerces. Quem nunca ouviu falar sobre essa pequena ilustração que Jesus faz sobre a parábola dos 2 alicerces? Onde Jesus começa essa parábola dizendo, falando sobre aquele que ouve as palavras de Deus e pratica. Ele iria assemelhar o homem que havia edificado a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as palavras de Deus e não as pratica, ele compara o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A diferença e o resultado nós temos nessa parábola. Jesus diz que aquele homem que ouve e que pratica a palavra de Deus, ele está com a sua casa firme, ele está com a sua casa segura, ele está com a sua casa edificada sobre a rocha. Veio a chuva, soprou os ventos, a correnteza veio, combateu a casa e não caiu. Mas aquele que não pratica as palavras do Senhor, ouve e não pratica, é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio as correntezas, o vento combateu sobre a casa e grande foi a sua queda. Note que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve as instruções, é aquele que coloca em prática as instruções que Jesus dá através da sua palavra. Então, quem é o sábio nessa parábola de Jesus? Aquele que ouve e aquele que pratica as suas palavras. Então, quando Paulo exorta a igreja de Éfeso, os crentes daquela igreja, e diz que eles deveriam andar não como sábios, não como necios, aliás, mas como sábios, eles deveriam colocar nas suas vidas o conhecimento em prática, as instruções em prática, tudo aquilo que Paulo havia ensinado de forma oral ou de forma escrita através das suas cartas, eles precisavam colocar em prática. Assim, eles se tornariam diante de Deus e diante dos homens sábios, né? Uma vez que nós entendemos isso, nós temos diante de nós o tema: como viver de forma sábia. Como é que eu posso viver de forma sábia? Primeiro, colocando o nosso conhecimento em prática. Segunda forma de podermos viver de forma sábia é, de alguma forma, saber administrar o nosso tempo. Por isso, o verso 16 usa a seguinte expressão: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, a segunda forma de viver de forma sábia é, de alguma forma, saber administrar o nosso tempo da melhor forma possível. A palavra tempo aqui no grego que corresponde à palavra cronos. Cronos aqui refere-se, traz a ideia de um período fixo, mensurado e demarcado como artigo definido. Refere-se provavelmente ao tempo de vida de alguém. Como cristãos, devemos estar cientes da brevitude da vida. Então, quando Paulo fala aqui sobre tempo, Paulo está falando sobre esse tempo que nós conhecemos, que nós chamamos de cronos. Cronos é o tempo mensurado, é o tempo demarcado, é o tempo composto por datas, é o tempo composto por horas, é o tempo composto por minutos e segundos. Nós precisamos remir o tempo, porquanto os dias são maus. Você já parou para pensar como a nossa vida ela é passageira, como a nossa vida é transitória? Paulo aqui está querendo chamar a atenção acerca da brevitude da vida. Tiago, ele chega a comparar a nossa vida na Tiago capítulo 4, versículo 14. Ele compara a nossa vida com uma neblina que aparece logo, se dissipa e some.
Salomão, já na sua velhice, quando escreve Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, ele diz a seguinte expressão: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham aqueles dias maus em que diga, não tenho contentamento ou prazer neles. O que significa remir o tempo? Saber administrar o tempo de forma correta. Quando é que você se torna sábio? Você se torna sábio quando você pratica, quando você obedece. Você se torna sábio quando você administra o teu tempo de forma proveitosa para a tua edificação espiritual. Será que se eu passar o dia todo sem orar, você sabe? Se eu passar o dia todo sem fazer um devocional, será que eu estou aproveitando o meu tempo? Remir o tempo significa saber administrar o tempo de forma correta. O dia é composto por 24 horas. Essas 24 horas nós podemos trabalhar, podemos dedicar tempo para a família, podemos dedicar tempo para Deus, o devocional, a leitura da palavra, a oração. Então, quando você começa a saber administrar o seu tempo, você está remindo, você está resgatando o seu tempo. Porque os dias vão passando, a juventude vai passando, a beleza vai passando, a juventude vai embora, e chega o momento que nós iremos estar diante dele. Será que nós temos aproveitado o nosso tempo aqui na terra, enquanto estamos vivos, enquanto estamos de pé? Eu creio que sim, porque você está aqui hoje. Você está administrando seu tempo de forma correta para aprender e para ouvir mais da palavra do Senhor. Isso é remir o tempo. Quantas pessoas lá fora que estão no pecado, estão na ignorância, estão no mundo, chegam a zombar e dizer: mas ser cristão é perda de tempo. Ser crente é perda de tempo. Eu vou aproveitar a vida, eu vou curtir, eu vou namorar, eu vou para a festa, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou viver a vida. Mas na verdade, são pessoas que estão jogando a sua vida fora. Na verdade, são pessoas que estão jogando o seu tempo fora. Porque a nossa vida aqui é transitória. O nosso tempo aqui corre, o nosso tempo aqui é passageiro. E nós precisamos fazer na nossa vida o investimento espiritual. Qual é o investimento espiritual que você pode fazer? Estar na presença de Deus e buscar a presença de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isso é remir o tempo, isso é aproveitar o tempo de forma sábia. Então, segunda forma de vivermos de forma sábia, além de praticarmos a palavra de Deus, além de colocarmos em prática a instrução de Deus, é, de alguma forma, remir o tempo porquanto os dias são maus. Terceira forma de viver de forma sábia é procurar conhecer qual é a vontade diretiva de Deus. O que é que diz o verso 17? Capítulo 5, verso 17, o que diz o texto? Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Tudo que você fizer, tudo que eu fizer, tudo que nós fizermos, primeiro, nós precisamos consultar a Deus. Você vai tomar uma decisão, vá para o joelho, consulte a Deus, qual é a decisão correta a se tomar. Você vai fazer um negócio, primeiro dobre o seu joelho, consulte a Deus, peça a Deus a orientação, peça a Deus a direção de Deus. Você vai se envolver num relacionamento, consulte a Deus para ver se Deus está nesse negócio. Tudo o que nós fizermos tem que ser debaixo da vontade diretiva de Deus. Por isso Paulo diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmão, muitos dos problemas que a gente passa, muitas das provas que a gente enfrenta, não é que Deus está nos provando, não. Muitos problemas que a gente passa e das provas que a gente enfrenta é apenas resultado de decisões irrefletidas.
é apenas resultado de palavras e refletir. Você não parou para pensar, você simplesmente lançou a palavra. Você não parou para consultar a Deus, você simplesmente agiu no impulso. E como consequência disso, vem os problemas. Vem as lutas, vem a dificuldade. Aí você vai para o joelho, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Aí falta Deus lá no céu falar para você, porque você não falou comigo primeiro. Como é que o marido fica com a mulher? Aliás, como é que a mulher fica com o marido? Quando o marido faz um negócio sem dizer nada para ela, fica chateada. Como é que o marido fica com a mulher? Quando a mulher toma uma decisão sem dizer nada para o marido, ele fica chateado. Agora, como é que Deus fica comigo e com você quando nós agimos sem consultar a direção de Deus, a vontade diretiva de Deus? A vontade de Deus tem que prevalecer, e a vontade de Deus sempre prevalecerá. A Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 1: muitos são os planos do coração do homem, mas a última palavra sai da boca do Senhor. A vontade de Deus é benéfica. Paulo diz em Romanos 12, versículo 2: porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Então Deus sempre tem o melhor para você. Deus sempre tem o melhor para nós. Mas o que nos resta é buscarmos conhecer qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Mas a quarta forma de viver de forma sábia é procurando viver e ser cheio do Espírito Santo. Que diz o versículo de número 18: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, a quarta forma de viver de forma sábia é procurar viver cheio do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Algumas traduções de solução, tudo tem o mesmo significado. Mas enchei-vos do Espírito. No dia de Paulo, a cidade de Éfeso era uma cidade muito influenciada pela idolatria, pelo paganismo. Havia o culto a Diana, havia o culto a outros deuses pagãos, e havia também o culto ao Deus que era conhecido pelos pagãos como Deus Baco. O Deus Baco era cultuado como o Deus do vinho, né? Então as pessoas que eram pagãs, que não eram cristãos, eles cultuavam essa falsa divindade, ingerindo vinho, e tinham também relações, né? Era como uma espécie de da onde surge aquela palavra que nós conhecemos no nosso linguajar vulgar como bacanal. É aquela pessoa que pratica todo tipo de coisas imorais. Então os pagãos, quando adoravam essa falsa divindade, eles se entregavam ao vinho, eles se entregavam às relações, às práticas sexuais. E Paulo aqui, como um mentor espiritual, como um pai da fé, ele se preocupa, mesmo lá em Roma preso, em instruir esses crentes, para que eles não entrassem nessa situação, ou para que eles não voltassem para o paganismo. Então Paulo diz: olha, vocês não podem se embriagar com o vinho que há contenda, dissolução, mas vocês precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Algumas traduções ele diz: permaneçam cheios do Espírito Santo de Deus. Esse verbo aqui, em cheios, em primeiro lugar, ele está no imperativo, significa que é uma ordem. Paulo aqui não está fazendo um pedido. O verbo em cheios está no imperativo, é um verbo que indica uma ordem. Então Paulo não está dizendo assim: olha, se vocês puderem ser cheios do Espírito Santo. Paulo não está dizendo assim: olha, quem sabe vocês podem ser cheios do Espírito Santo. Paulo está dizendo no imperativo: enchei-vos, é uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem expressa de Deus para a nossa vida. O cristão não pode se acostumar com a frieza espiritual. O cristão não pode se acostumar com a mornidão espiritual. O cristão não pode se acostumar sendo apático, sendo indiferente com as coisas de Deus. Ele precisa ter fome de Deus. Ele precisa buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. É bem verdade que ser cheio do Espírito Santo de Deus não se limita apenas em sentimentos, né?
Porque às vezes a pessoa pensa que ser cheio do Espírito Santo de Deus é pular, é rodar, é falar em línguas, ou até mesmo sentir um arrepio no braço, um calafrio na espinha. Mas ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que isso. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida transformada, um caráter transformado pela palavra de Deus. Porque sentimentos não indicam que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode assistir um filme de ação e arrupiar o cabelo do braço. E aí você está cheio do Espírito Santo de Deus porque está assistindo um filme de ação? Não. Mas quando essa palavra de Deus ela começa a agir dentro de nós, quando essa palavra começa a produzir mudança dentro de nós, ela começa a mudar o nosso caráter, a nossa forma de agir, aí sim você está cheio do Espírito Santo de Deus. As pessoas vão olhar e elas vão enxergar os frutos do Espírito em você. Mas o verbo enchei-vos aqui também não está apenas no imperativo, o verbo está também na voz passiva. Significa o quê? Se está na voz passiva, significa que ao mesmo tempo que eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo, não é eu sozinho que vou conseguir ser cheio do Espírito Santo. Essa obra de ser cheio do Espírito Santo depende do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai vir sobre você, é Ele que vai trabalhar no teu caráter, é Ele que vai trabalhar na tua vida, é Ele que vai mudar a tua história. É por isso que em Zacarias capítulo de número 4 e o versículo de número 6, a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, né? Você vai buscar, você vai desejar, mas quem vai te encher, quem vai mudar a tua vida, quem vai transformar o teu caráter é o Espírito Santo de Deus. Por isso, homem não muda ninguém, filosofia de homem não muda ninguém, somente o Espírito Santo de Deus pode mudar a nossa história, pode transformar a nossa vida, pode mudar o nosso caráter. Mas o verbo enchei-vos também está no presente contínuo. O verbo enchei-vos também está no presente contínuo. Significa o quê? Que a ação de ser cheio do Espírito Santo é uma obra contínua, é algo que vai continuar, é algo que vai permanecer. Ah, você foi para o culto ontem, falou em língua, você emocionou? Ah, pois o renovo de ontem não serve para hoje, você tem que buscar um novo renovo espiritual para a tua vida. Essa obra de ser cheio do Espírito Santo é uma obra contínua, é uma obra permanente, é uma obra que permanece até que Cristo venha. Aleluia. Porque tem cristão que está sempre oscilando na fé. Tem crente que tem culto que ele está lá em cima. Se Jesus vir naquele momento, ele é o primeiro a subir. Mas aí no próximo culto ele está cabisbaixo, semblante derrotado, desacreditado, capenga. Não, irmão, eu preciso todos os dias ser cheio do Espírito Santo de Deus. Fui cheio do Espírito Santo ontem, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo hoje. E até que Jesus venha, essa obra é contínua, essa obra é permanente. Deus tem renovo para você hoje, Deus tem poder do Espírito Santo para você hoje, Deus tem mudança do Espírito Santo para você hoje. Então continue buscando, continue sendo cheio do Espírito Santo, continue crente até que Jesus venha. Mas, quando nós falamos de viver de forma sábia, também nós precisamos entender que para vivermos de forma sábia é necessário procurarmos sempre ser instrumentos de edificação para o próximo. Eu quero que você olhe para o texto, para o que está escrito no versículo de número 20. Que diz o verso 20? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o verso 19, correção. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia. Então, como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Para que eu sou cheio do Espírito Santo? Eu sou cheio do Espírito Santo para mim apenas para o meu benefício próprio? Não. Eu sou cheio do Espírito Santo para mim ser um instrumento
de edificação para o meu irmão. Por isso diz o verso 19 o quê? Que é que Paulo diz aqui? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sempre que você vem à igreja, você precisa ser um instrumento de edificação para o teu irmão. Um instrumento de edificação, não apenas aqui também, onde você estiver. Por isso Paulo diz que nós devemos nos apresentar a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Você vem à igreja, você precisa ter algo para apresentar para Deus. Não estou falando de dízimo, não estou falando de dinheiro, não estou falando de oferta. É ter algo para que sirva de edificação para o teu irmão. Tem crente que é igual capote, ele só sabe dizer estou fraco, estou fraco, estou fraco. É preciso buscar, entender que você precisa ser um instrumento de edificação. Então por isso ele diz o quê? O que é que Paulo está dizendo aqui? Verso 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Eu quero que você abra comigo como base para essa afirmativa, o que se encontra em Romanos capítulo 15, versículo 2. Abra comigo, por gentileza. Romanos capítulo 15, versículo de número 2. Para que você possa entender a importância de ser um instrumento de edificação para o teu irmão, para o próximo. Romanos 15 e o versículo de número 2. Diz o quê? Vamos encontrar, eu digo amém. Quem pode ler bem alto? Mas lê alto, por favor, se você encontrou. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, que é bom para a edificação. Muito bem, vamos lá. Portanto, cada um de nós agrade ao seu irmão, agrade ao seu próximo, correção, no que é bom para edificação. Irmão, quando você se aproximar de alguém, se aproxime para edificar essa pessoa. Quando você se aproximar de alguém, se aproxime para ajudar essa pessoa a se firmar, a crescer espiritualmente. Agrade o Senhor naquilo que agrade ao seu próximo naquilo que é bom para a edificação. Tem gente que você se aproxima dessa pessoa, você sai de lá renovado, que a pessoa sempre tem algo de Deus para compartilhar com você. A pessoa sempre tem algo de Deus para falar com você. Agora tem gente que você se aproxima dela, você sai pior. Ela não tem algo de Deus para compartilhar, ela só sabe falar da vida dos outros, ela só sabe criticar, ela só sabe falar mal, e você vai, e você ouve, você sai pior. Mas eu preciso ser um instrumento de edificação para o meu irmão. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 26. 1 Coríntios 15 e o versículo de número 26. 1 Coríntios 15, 26. 1 Coríntios 14, correção, 14, 26. O que é que Paulo vai dizer aqui? Paulo está falando de culto. O que é que a gente tem que fazer quando se reunir? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Aí ele vai dizer o quê? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para quê? Não ouve. Faça tudo para quê? Edificação. Então, quando você vem à igreja, prepare. Pastor, não sei pregar, não sei falar bonito. Mas você sabe dizer, olha, Jesus é bom, Jesus nos ama. Aleluia. Traga alguma coisa para Deus no seu coração, um salmo, traga uma palavra, traga um hino, mas apresente alguma coisa para Deus, porque isso é culto. É você entender que você está para adorar aquele que está sentado sobre o trono, é você oferecer o que é melhor para Ele e você ser um instrumento de edificação para o teu irmão. Mas, para vivermos de forma sábia, é preciso também vivemos uma vida de gratidão. Quem já agradeceu aqui hoje? Quando se levantou? Já agradeceu. Então você foi sábio. A gratidão está relacionada ao princípio de sabedoria. Quem é que
gosta de uma pessoa ingrata? Você comprou uma roupa nova para ela, você deu um presente caro para ela e a pessoa simplesmente pegou da sua mão, nem sequer disse obrigado. Você ficou alegre? Você ficaria alegre? Não. Então Deus não se agrada de pessoas ingratas. Por isso o texto sagrado vai dizer no verso 20, aliás, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é dando graça por algumas coisas, não. É dando graças a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças por tudo. Está na prova? Agradeça. Está na luta? Agradeça. Está passando dificuldade? Agradeça. Está sendo provado? Agradeça. Está comendo apenas feijão com arroz e ovo? Agradeça. 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 18, Paulo diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Eu olho para Jesus alimentando uma multidão de apenas 5 pães e 2 peixinhos. O milagre da multiplicação lá do Evangelho de João, capítulo 6, dos versos 1 a 11. E eu aprendo algo muito lindo com Jesus, na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pegou em suas mãos, capítulo 6, versículo 11 do Evangelho de João, diz que Jesus, tomando nas suas mãos aqueles pães, aqueles peixes, ele levantou aos céus e tendo dado graça de do Pai. E naquele momento Jesus então serve, entrega para os discípulos, e os discípulos começam a servir aquela multidão de quase 5.000 pessoas. Não, você não entendeu, vou falar no teu linguajar. Quando você agradecer a Deus pelo pouco que Ele tem colocado na tua mão, o milagre da multiplicação acontecerá na tua casa e o nome do Senhor será glorificado. Segredo para desufluir do muito é agradecer um pouco. Jesus fez isso. Ele tomou nas suas mãos aqueles míseros 5 pães de cevada, que João diz, e 2 peixinhos. Levantou aos céus, orou, agradeceu. E o milagre da multiplicação aconteceu. Então não murmure, irmão. Não reclame. Seja sábio. Tenha uma vida pautada em gratidão. E Deus se agradará de você. Mas eu quero aqui abordar mais um ponto para vivermos uma vida sábia. É preciso saber cultivar os relacionamentos tendo uma vida de humildade. É preciso saber cultivar os relacionamentos tendo uma vida de humildade. O que é que diz o verso 20? O verso 21, correção. O verso 21 diz o quê? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Né? Sabe o que é isso? É você aprender a conviver com o teu irmão, com as diferenças. Todos nós temos personalidades diferentes, criações diferentes, temperamento diferente, personalidade diferente. A gente precisa aprender a saber, de alguma forma, contornar os nossos relacionamentos e viver uma vida de humildade, sujeitar-nos uns aos outros. Significa sujeição? Sujeição significa se submeter. É isso mesmo. Sujeitar significa se submeter ao Senhor como se ele fosse superior a você. E Paulo, a partir daqui agora adiante, ele vai falar de relacionamentos que envolvem a prática da humildade e da sujeição. No capítulo de número 5, versículo 22 e 23 do mesmo texto, Paulo vai falar sobre o relacionamento das mulheres com os maridos. No capítulo de número 5, versículo 25, Paulo vai falar sobre o relacionamento dos maridos com as mulheres. No capítulo de número 6, versículo 1 a 3, Paulo vai falar sobre o relacionamento dos filhos com os pais. No capítulo 6, versículo 4, Paulo vai falar sobre o relacionamento dos pais com os filhos. No capítulo 6, versículo 5, Paulo vai falar sobre o relacionamento dos servos com os senhores. No capítulo 6, versículo 9, Paulo vai falar sobre o relacionamento dos senhores com os servos.
frente, agora Paulo está tratando sobre relacionamentos, que envolve o quê? Sujeição, humildade. Cada um precisa aprender a conviver com o outro. Cada um precisa aprender a suportar o outro. Aleluia. Suportar, se sujeitar, ter humildade. Por quê? Porque se não há humildade, se não há uma harmonia, se não há um equilíbrio, se não há uma comunhão, não tem como Deus operar. Todo reino dividido não subsistirá. Então, para a obra crescer, para o nome de Deus ser glorificado, para as coisas começarem a andar, para as coisas começarem a fluir, é preciso que haja uma vida pautada em sujeição, humildade. É preciso que a gente aprenda a cultivar os relacionamentos. Tem gente que quer sair da igreja porque o irmão olhou com a cara feia. Tem gente que quer sair da igreja porque passou pelo irmão de moto, o irmão não falou, não sabe nem se o irmão viu ele. Aleluia. Tem gente que quer sair da igreja porque não recebeu oportunidade. Está faltando humildade, está faltando a prática do amor, a prática da humildade, a prática da submissão. Sujeitar-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Deus. Quando eu temo a Deus, eu obedeço a sua palavra. Glória a Deus. Então, se a gente colocar em prática essa direção que Deus nos dá, esse direcionamento que Deus nos dá através da sua palavra, nós iremos, sem sombra de dúvida, viver uma vida cristã de forma sábia. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo nos ajude a não sermos meramente ouvintes, espectadores, mas que nós possamos aplicar esse conhecimento lá fora na nossa vida, e assim as pessoas olhem, e assim as pessoas vejam sabedoria em mim e em você, e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus e vamos encerrar esse trabalho da melhor forma possível, orando ao Senhor e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas. Maravilhoso Deus e Pai, nesse momento te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, pelo direcionamento que o Senhor nos dá essa noite, Pai, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, nos dê, meu Deus, a graça para colocarmos em prática a Tua palavra, para vivermos, Senhor, a Tua palavra, para aprendermos, ó Pai, a administrar, Senhor, o nosso tempo, Pai, para que nós, Senhor, em nome de Jesus, possamos, meu Deus, também viver uma vida pautada em gratidão, Senhor, agradecendo a Ti por tudo que o Senhor já fez, ó Pai, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, a Tua misericórdia se renova todos os dias. Pai, abençoa, meu Deus, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa cada um dos Teus servos esta noite, em nome de Jesus, leva para casa em paz e segurança, e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja convosco hoje e para todos